Olá, empreendedores, sejam bem-vindos. Eu sou Edson Mackenzie, investidor de startups, diretor de investimentos da Venture City, uma aceleradora americana com um novo modelo de investimento e aceleração. E hoje eu estou aqui especial para você do Living Lab para contar, para continuar, para me aprofundar um pouco mais no tema de design de negócios ou business design. Como a gente já conversou, como eu já falei para vocês, não sou design, sou um desenvolvedor de negócios, mas é sempre um prazer seguir com vocês, contar um pouco mais para vocês de como vocês podem desenvolver e aprimorar os seus negócios utilizando, em especial, se inspirando no trabalho dos designers. É uma tarefa muito bacana quando a gente pode prototipar, quando a gente pode se desenvolver e principalmente como a gente pode olhar essas ferramentas tirando sempre o melhor proveito delas. Para começar, eu quero falar para vocês um pouco sobre as diferenças entre cliente, consumidor, comprador e usuário. Você sabe quais são essas diferenças? Qual é a diferença entre cliente, consumidor, comprador e usuário? Bom, para começar, eu quero começar de trás para frente, né? O usuário geralmente é quem usa o produto. O comprador é aquele que efetua uma transação e que monetiza todo o processo. Consumidor é aquele que participa do processo de escolha, podendo ser inclusive o próprio usuário. E o cliente? O cliente é aquele que se relaciona de alguma maneira com a sua empresa. É aquele que está envolvido com todos, pode estar envolvido em todos os outros processos, mas ele principalmente é a pessoa que paga. É essa pessoa que é a razão da sua existência, que é a razão da existência do seu negócio. Por isso, hoje, nesse módulo, nós vamos falar muito sobre Customer Centric e como você pode tirar melhores proveitos da jornada do seu cliente. Você sabe o que é Customer Centric? Você já ouviu falar sobre isso? O que é um processo, uma estratégia centrada no seu cliente? Trouxe um vídeo para ajudar vocês a conhecer um pouco mais desse processo. Mas antes de passar o vídeo, eu quero falar que desenvolver uma estratégia pensada no cliente sempre existiu, sempre esteve presente em todos os nossos processos de desenvolvimento de negócio. Por quê? Toda vez que a gente pensa num projeto, toda vez que a gente pensa no desenvolvimento de um produto, de uma solução, a gente precisa entender quem é o nosso cliente, entender quais são os seus hábitos, quais são os seus comportamentos, quais são os seus caminhos de desenvolvimento. Pensar no nosso cliente, estudar o nosso cliente, entender quais são os seus caminhos, sempre foi uma grande estratégia desse mercado. Mas quais são as diferenças? No passado, a gente tinha uma linha onde o final do processo da jornada de compra do nosso cliente, o final da jornada do cliente, ela terminava na compra. Essa sempre foram as informações compartilhadas e ensinadas ao longo de muitos anos. Tá certo? Tá certo. Porém, a gente vive hoje num ambiente muito mais hostil, muito mais inóspito. A gente vive hoje em mercados muito mais competitivos e não dá mais para que a gente dispensar o cliente no final desse processo. A jornada do cliente não pode mais terminar na compra. A jornada do cliente, ela precisa ser muito mais evoluída que isso. Por isso eu trago para vocês esse pensamento que nesse módulo, para que a gente pense bastante em como que nós podemos aproveitar e reaproveitar a jornada do nosso consumidor com essa pergunta para vocês. Você sabe o que é Customer Centric? Você sabe o que é Customer Centric? É quando a galera da Netflix cria uma tela inicial só com conteúdos que eles sabem que você vai curtir. Uma empresa que aplica a estratégia de Customer First pensa o produto ou o serviço para atender às necessidades e o desejo do cliente, criando assim uma relação longa e saudável. Um exemplo é o Walt Disney Company. A empresa que possui 11 parques de diversão é uma das maiores em entretenimento do mundo, além de sempre ser lembrada quando se trata de encantamento e satisfação do cliente. Inclusive, o Parque Magic Kingdom é apelidado de o lugar mais mágico da Terra. Durante o evento Disney Customer Experience Summit 2017, sim, eles têm um evento só para discutir Customer Centric e compartilhar essas experiências com outras empresas. Os palestrantes deixaram claro que a companhia trabalha para não deixar a realidade influenciar na imaginação dos clientes na sua experiência dentro do parque. Todos os funcionários são treinados para que os consumidores esqueçam o resto do mundo enquanto estão lá dentro. Por isso, não há um uniforme rasgado ou um cenário mal feito.
Além disso, a empresa tem como prioridade a segurança e bem-estar do cliente. O único momento em que os colaboradores podem largar o personagem que são treinados para interpretar é quando alguém está em risco dentro do parque. Para fechar, a Disney tem um serviço de saque impecável e incentiva os clientes a darem sugestões de melhoria para a empresa. Uma empresa que quer criar uma experiência incrível para o consumidor tem que ficar atenta a todos os detalhes, comunicar e ouvir com empatia, além de dar muita atenção para o público interno. Funcionários felizes fazem um trabalho 1000 vezes melhor. Essa é uma das frases que eu mais gosto desse vídeo. Funcionários felizes fazem o trabalho 1000 vezes melhor. E uma recomendação para vocês é ter isso cada vez mais claro. Funcionários felizes vão sempre ajudar em toda essa jornada do cliente. A jornada do cliente agora termina no cliente e não mais na compra. A gente precisa reaproveitar o nosso cliente, construir em cima dele que ele seja fidelizá-lo, fazer com que ele seja um evangelista da nossa marca, do nosso produto e cada vez mais se aproxime do que a gente está entregando para ele. Eu tenho uma recomendação desse livro aqui, que é o livro do Márcio Fernandes, chamado Felicidade dá Lucro. Nesse livro, ele fala para você o seguinte, que se você consegue desenvolver uma estratégia de customer centric, inclusive com o seu consumidor interno, com o seu cliente interno, que são os seus colaboradores, se você faz seus colaboradores serem felizes, os colaboradores trabalham melhor. Trabalhando melhor, eles vão atender os clientes melhor. Se eles atenderem os clientes melhor, os clientes vão gastar mais dinheiro. Gastando mais dinheiro com você, aumenta o lucro da empresa. Aumentando a lucratividade da empresa, aumenta o faturamento e, consequentemente, aumenta a participação dos acionistas. Os acionistas felizes por esse aumento de participação, o que acontece? Eles seguem com a felicidade e seguem não perturbando ou não atrapalhando ou incentivando cada vez mais os diretores, os gerentes. E, consequentemente, você mantém esse ciclo vicioso, esse círculo virtuoso de desenvolvimento de felicidade dentro do negócio. Parece um pouco filosófico falar apenas de felicidade como uma das estratégias de Customer Centric, mas é como a gente falou aqui no começo. É como o vídeo falou para vocês, é pensar em ter cada vez mais pessoas pensando em como podem desenvolver e como podem melhorar o desenvolvimento dentro do cliente, como pode desenvolver e melhorar a ambientação e como pode entregar cada vez mais produtos e serviços de qualidade para o seu cliente. O processo de compra ele era linear. A gente tinha a inspiração, depois a gente tinha a intenção de compra, da intenção de compra a gente ia direto para a prestação de serviço ou para a compra e acabava por aí. Hoje em dia, como é que funciona? Para pensar no seu próprio comportamento. Vamos imaginar que você quer comprar uma geladeira, uma máquina de lavar, uma TV. O que você faz? Você vai na internet e pesquisa. Você faz uma série de pesquisas. Aí você vai na loja e começa a olhar e a testar e a entender se aquilo é aquilo mesmo que você pensa. Depois você volta para a internet para pesquisar os preços. Depois você volta na loja física. E muitas pessoas, inclusive, vão na loja física com o preço da internet para tentar negociar. Então, é isso que acontece no nosso novo processo da jornada do nosso cliente. Você precisa entender quais são cada uma das etapas da jornada do seu cliente. Desde a descoberta, a consideração de compra, a decisão de compra e quais são as ferramentas que você vai fazer para reter esse cliente com você. Quais são as atividades e as ações que você vai continuar trabalhando para que esses clientes voltem e se mantenham leais a você. E que sempre que alguém tiver a mesma necessidade de compra, que recomendem você nesse processo. É isso que eu acho que é bacana. Aqui eu tenho um mapa da jornada do cliente, onde hoje exemplifica um pouco disso que eu estou falando para vocês. A gente tem a parte da consciência, consideração, compra, o serviço especificamente e por fim, a expansão de fidelidade. Então aqui a gente começa desde o RP, da rádio, da televisão, até as atividades online e esse processo ele vai se desenvolvendo com vários canais de relação, com vários pontos de contato e cada um desses pontos de contato precisa ser pensado em como você pode tirar sempre o melhor proveito do seu cliente, do seu consumidor, para que ele não seja só, para que a sua jornada não termine na compra, e sim termine nele, para que ele consiga continuar atendendo e que ele consiga continuar prestando serviços para você. Essa é uma dica super bacana para vocês pensarem e utilizar nesse processo, tá bom? Já parou para pensar quem é o seu cliente, quem é o consumidor?
comprador ou usuário, é importante que a gente traga esses pensamentos para a gente, principalmente porque num processo de Customer Centric, num processo de percepção de valor, o que a gente está buscando? Um crescimento exponencial. Nesse caso, que a gente chama de Blitzscaling. Blitzscaling, ele começou com um texto escrito por um dos cofundadores do LinkedIn, que é o Reid Hoffman, e com o tempo ele construiu um livro, ele fala muito sobre esse processo de crescimento exponencial. Quais são as pequenas atitudes, as pequenas atividades que você pode e deve fazer no seu dia a dia para potencializar, aumentando consideravelmente a entrega do seu negócio. Sempre mapeando todas as jornadas, todos os pontos de contato do seu cliente, entendendo sempre que o seu cliente ele está e sempre deve estar no centro do seu processo, entregando para ele o máximo de valor possível. Por isso, o processo de Blitzscaling, ele tem hoje, inclusive, total estratégia de Customer Centric focada no próprio funcionário. Algumas empresas de tecnologia, por exemplo, usam o processo de Customer Centric aplicado em Blitzscaling para potencializar e ampliar a sua base de profissionais. Por exemplo, o Blitzscaling ele acredita que as empresas começam como famílias, até 10, 15 pessoas, e depois elas evoluem para tribos, e depois para vilas, depois para cidades e depois para nações. Esse processo é onde toda a jornada de desenvolvimento ela trabalha em cima de parâmetros como número de funcionários, base de cliente, atendimento e receita. Quando a gente olha para esse mapa do Blitzscaling, fica muito mais claro para a gente como que a gente pode e como que a gente precisa evoluir em rede, evoluir em escala. Mas como eu falei para vocês, algumas empresas de tecnologia utilizam esses processos para conseguir potencializar. Então o que elas fazem? Elas fazem um processo seletivo e aí elas encontram 5, 10 profissionais que elas querem contratar. Se elas precisam potencializar essas entregas, o que elas fazem? Elas perguntam para essas pessoas, me recomenda 2 ou 3 pessoas, das melhores pessoas do mercado que você sabe que são muito boas, que você sonha em trabalhar. Dessa maneira, elas vão mapeando todo o mercado, elas vão entendendo quais são as jornadas e após entender 100% a jornada ou job description de uma função específica, elas usam esse mesmo modelo para conquistar novos colaboradores. Se elas fazem isso para conquistar novos funcionários, você pode fazer exatamente a mesma coisa para conquistar novos clientes, entendendo 100% qual que é o perfil do seu cliente, definindo com muita propriedade qual é essa persona e a partir daí tentando buscar sempre esse mesmo tipo de cliente, tá bom? Bom, gente, agradeço a vocês pela atenção até aqui. Vou ficar por aqui. Espero que você continue acompanhando os nossos vídeos, as nossas aulas. É sempre um prazer compartilhar conhecimento com vocês. A gente se vê. Tchau, tchau.